Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, no amor de Cristo. Meus irmãos, hoje a Igreja celebra, neste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração. Nós queremos ter presente na nossa Eucaristia essa intenção, queremos rezar por todos os sacerdotes, por todos os consagrados, por todos os missionários, por todos os leigos consagrados no meio do mundo, e queremos rezar de uma maneira especial pelo pastor dos pastores, que é Cristo, mas que está presente entre nós através do Papa Leão XIV. Queremos dar graças a Deus por ele e rezar a Deus que o sustente, que o abençoe, que seja a sua força. Sei também que no Brasil celebram hoje o Dia das Mães e como esta missa também é vista no Brasil, queria saudar as mães e rezar hoje também por esta intenção, por todas aquelas que são chamadas por Deus a essa missão de dar filhos ao mundo, que depois entram na Igreja e fazem com que a Igreja se perpetue até ao final dos tempos como sinal do amor de Deus. Preparemo-nos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, conduzi-nos à posse das alegrias eternas, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas, e os homens principais da cidade desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Nós somos o povo do Senhor, é Ele o nosso alimento, é Ele o nosso alimento. Nós somos o povo do Senhor. Aclama o Senhor toda a terra, serve o Senhor com alegria, e dá Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo do Senhor. O Senhor
nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo do Senhor. É Ele o nosso alimento. É Ele o nosso alimento. O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Nós somos o povo do Senhor. É Ele o nosso alimento. É Ele o nosso alimento. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos anciãos tomou a palavra para me dizer: Estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e os que branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono, abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus exorcerá todas as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia, 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 cantemos aleluia, 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 cantemos aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia, 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 cantemos aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai.
Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, em 1964, o Papa São Paulo VI decidiu que neste domingo, que já era o domingo do Bom Pastor, se passasse a celebrar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração. E assim tem sido até agora e continuará a ser naturalmente. Todos nós rezamos habitualmente pelas vocações de especial consagração, temos consciência de que a nossa oração pode ajudar os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os missionários, os leigos consagrados na sua santificação. E também temos consciência de que, como diz Jesus no Evangelho, pedindo ao Senhor da Messe trabalhadores para a sua messe, ele não deixará de prover a Igreja dos padres, dos religiosos, das religiosas, dos consagrados necessários. Também o facto de ser o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração não deixou de ser o Domingo do Bom Pastor, atendendo a que neste quarto domingo da Páscoa sempre se lê sempre se leem uns versículos do capítulo 10º do quarto Evangelho, a alegoria do bom pastor, em que Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas, como o bom pastor que é belo e que é Deus verdadeiro, é Deus que vem para o meio do seu povo para nos conduzir a prados verdejantes, a fontes de água viva, para nos proteger, para que na sua força não saiamos das suas mãos, do seu colo, do seu coração. Hoje queremos rezar como habitualmente por aqueles que nas vezes de Cristo nos pastoreiam nas nossas paróquias, nos movimentos a que pertencemos, os sacerdotes, mas queremos rezar por um pastor especial, aquele que Deus na sua misericórdia nos concedeu, tendo como instrumento o Colégio dos Cardeais, nos concedeu na passada quinta-feira o Papa Leão XIV. De facto, é cheia de coincidências a sua eleição. Ele foi eleito exatamente no dia em que a Igreja fazia memória das aparições de São Miguel Arcanjo no seu santuário dos Montes Gargano, na Itália, perto do santuário de Munhano, de Santa Filomena, perto do santuário do Padre Pio, em São Giovanni Rotondo, uma zona tão fantástica, perto de Santa Rita de Cássia. Também lá está o santuário de São Miguel Arcanjo. Essas aparições que suscitaram um grande movimento espiritual em toda a Europa e em toda a Igreja, uma devoção especial a São Miguel, o protetor, o príncipe das milícias celestes, o protetor da Igreja, o protetor do povo de Deus, aquele que liberta as almas do purgatório, aquele que nos defende contra as insídias do demónio. Porque nós podemos identificar alguns perigos neste mundo.
Mas esses perigos são consequências de um perigo maior, que é a tentação, ou melhor, é o desejo do demónio em destruir a Igreja. E por isso nós precisamos de quem nos proteja, e São Miguel Arcanjo é esse defensor. É esse defensor contra o maligno. Portanto, essa é uma coincidência. Depois, o Papa ter escolhido como nome Leão XIV, a seguir a Leão XIII. Muitas pessoas começaram logo a especular por o Papa se ter apresentado na varanda principal da Basílica de São Pedro, vestido como o Papa João Paulo II e como o Papa Bento XVI, e não apenas com a sotaina branca, como aconteceu com o Papa Francisco. Nada disso é importância. O modo como se apresenta o Papa vestido deixa. O importante mesmo é ele ter escolhido como nome o nome de Leão XIV. Certamente, pela influência do Papa Leão XIII, no século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, na doutrina social da Igreja, na presença da Igreja no mundo do trabalho, na Revolução Industrial. E, portanto, o Papa tem consciência de que problemas próprios dos nossos tempos, mas que vão na continuidade desses outros problemas, esta revolução, as consequências desta revolução tecnológica no mundo do trabalho, na vida das pessoas, e certamente a escolha do nome aponta para aí. Mas também não nos podemos esquecer que o Papa Leão XIII, logo no início do seu pontificado, que foi longo, teve aquela visão mística da tentativa do demónio em diálogo com Cristo de se armar para destruir a Igreja. Jesus Cristo foi-lhe dando as vasas todas. Quanto tempo precisas, que meios precisas, e não quis que ao demónio faltasse nada. E de facto, o demónio aproveitou bem esse tempo que lhe foi dado e esses meios que lhe foram dados, esse poder que lhe foi dado para fazer estragos. O Papa Leão XIII, segundo os seus biógrafos, foi durante a missa que ele teve esta visão mística, ficou aterrado, o seu rosto empalideceu-se, depois na sacristia pediu para ficar sozinho e depois logo passou para o seu gabinete e ele escreveu aquela oração que nós rezamos tantas vezes, que se rezava antigamente no final da missa e que nós rezamos tantas vezes e que o Papa Francisco mandou rezar. Vocês se lembram que no ano do Rosário o Papa Francisco mandou que se rezasse a seguir ao terço uma oração a Nossa Senhora, uma antiquíssima oração a Nossa Senhora, e esta oração composta pelo Papa Leão XIII, pedindo a São Miguel Arcanjo que nos proteja contra as insídias do demónio. Por outro lado, irmãos, a primeira missa que o Papa celebrou para o Colégio dos Cardeais foi no dia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.
no mês de maio, em pleno mês de maio. Tudo meios que nos chamam, coincidências que nos chamam a atenção para a importância que a Virgem Maria tem na vida do Santo Padre. Aliás, ontem foi de surpresa ao santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, pedir ajuda à Nossa Senhora, consagrar o seu novo ministério na Igreja, a Nossa Senhora. E depois, esta coincidência de tudo ter acontecido em vésperas do domingo do Bom Pastor. Este dia em que rezamos pelos nossos pastores, por aqueles que nos pastoreiam na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, hoje no Ângelus, hoje o Papa Leão XIV já presidiu ao Ângelus e foi uma festa. Outra coincidência, a oração de hoje coincidiu com a apresentação das bandas de música de toda a Itália que se deslocaram à Praça de São Pedro para tocarem. E isso deu um ar de festa à oração mariana que o Papa sempre preside, a Regina Celis no tempo pascal e o Ângelus no tempo comum e nos outros tempos. E o Papa começou por referir esta coincidência o privilégio que era para ele estar a falar àquela multidão no domingo do Bom Pastor, como que a pedir-nos que o tenhamos presente na nossa oração, o tenhamos presente na nossa ação de graças, para que Nosso Senhor, que nos deu, o abençoe e o faça instrumento da edificação do seu reino e do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E isso nós queremos rezar insistentemente. E depois esta outra coincidência. Jesus, no Evangelho de hoje, dizer, meu Pai que mas deu, referindo-se às ovelhas, que são dele, que são de Cristo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Santo Agostinho inspira-se nesta passagem do Evangelho para aquele lema que Leão XIV escolheu, ainda enquanto bispo, como seu lema de vida. Eu e Cristo, eu em comunhão com Cristo, estou em comunhão com o Pai e com Cristo. Um sinal evidente que quer ser um homem de comunhão, quer ser um homem capaz de congregar a Igreja para a fidelidade a Cristo e para o cumprimento da sua missão, que é dar continuidade à própria missão de Cristo. Meus irmãos, continuemos a viver este domingo do Bom Pastor em ação de graças pelo Papa, pelos nossos pastores, por esta solicitude de Deus em relação a nós, que perante os desmandos dos pastores terrenos, veio para o meio de nós para nos pastorear. Sigamos a sua voz, procuremos conhecê-lo, isto é, procuremos viver na intimidade com ele. E lembremos-nos sempre que seguir Cristo significa adotar para nós o estilo de vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor vivido na dimensão da cruz. Que
assim aconteça com o Papa Leão XIV e assim aconteça com cada um de nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus ressuscitado, o bom pastor que nos guia para o Pai, para que dê bons pastores à sua Igreja, dizendo com alegria: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie-os com os que têm fome e sede de justiça, e se revele aos que ainda o não conhecem, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo, sirvam o povo de Deus como ele serviu, e abram os seus corações ao dom do Espírito, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes da água viva, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus eterno e onipotente, que glorificastes o nosso Salvador e renovais, Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ensinai-nos a reconhecer a vossa voz no meio dos ruídos deste mundo, e não deixeis que nada nem ninguém nos arrebate das vossas santas mãos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me falta.
descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e familiares defuntos. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma intenção de súplica pelos benfeitores da ASCIF e a uma súplica pela conversão de Diogo, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até as águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Vosso bordão me traz a confiança, vosso cajado é minha defesa. Para mim preparais vosso banquete perante todos quantos me perseguem. O Cordeiro de
fontes de água viva, nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Oremos. Bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queria lembrar-vos, irmãos, de que na próxima terça-feira celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e a missa das 17h45 será mais solenizada. Também no próximo sábado, às 3h30 da tarde, na Igreja do Sacramento, celebraremos a missa da esperança pelos doentes. Terminamos amanhã a novena em honra de Nossa Senhora dos Mártires e já nos espera a novena em honra de Santa Rita de Cássia, que começaremos no dia 13 para terminar na véspera da festa de Santa Rita, isto é no dia 21 de maio. A festa de Santa Rita é, como sabeis, no dia 22 de maio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais, pela santidade de vida, encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quando te encontro descanso, tu reconfortas minha alma. Cristo Senhor és o guia, o bom